A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 10ª lição do segundo trimestre da EBD, intitulada A Promessa do Espírito. A lição 10 apresenta uma reflexão teológica robusta e profundamente bíblica sobre a promessa e o cumprimento do envio do Espírito Santo, conforme anunciado por Jesus e testemunhado pelo apóstolo João, e que relaciona essa promessa à capacitação espiritual da igreja nascente. A exposição é cuidadosamente fundamentada nas Escrituras, evidenciando o Espírito como elo entre a ascensão de Cristo e a missão da igreja. A lição se estrutura em 3 grandes movimentos, destacando o caráter trinitário da missão do Espírito, o preparo espiritual e o clímax no dia de Pentecostes. Todo o conteúdo é fundamentado na revelação bíblica, particularmente na perspectiva joanina, mas também em conexão com os escritos lucanos. Vamos saber um pouco mais sobre a promessa do Espírito Santo? Preparados? Vamos em frente então. Inicialmente, analisaremos a promessa do Espírito Santo feita por Jesus como um ato de fidelidade do Pai. Essa promessa não foi apenas uma esperança futura, mas uma continuidade do plano redentor de Deus. Jesus preparou seus discípulos para a sua partida, anunciando a vinda do Consolador. João registra as palavras do Mestre da seguinte forma: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14,16. O termo outro Consolador, do grego allos parakletos, indica alguém da mesma natureza de Cristo, com igual autoridade e propósito, sublinhando a continuidade da presença divina entre os discípulos. O Consolador como o Espírito Santo, que não apenas conforta, mas também instrui, convence e guia. Jesus declara: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." João 14,26. O Espírito Santo cumpre o papel de mestre e memorialista da revelação de Cristo. Jesus conforta seus seguidores com a seguinte promessa: "Não vos deixarei órfão, voltarei para vós." João 14,18. Essa volta de Jesus não se refere apenas à sua segunda vinda, mas também à sua presença contínua por meio do Espírito. É a presença do Cristo ressurreto habitando espiritualmente em seus discípulos. No segundo tópico, analisaremos o Espírito Santo, como esse Espírito passou a habitar entre os discípulos antes mesmo do Pentecoste, destacando um evento específico registrado em João 20:22, como parte do processo preparatório. Após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e realiza um gesto simbólico e poderoso. E, havendo dito isto, assoprou-lhes sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." João 20:22. Este ato é um prelúdio do Pentecostes, marcando o início da presença interior do Espírito nos discípulos. Destacamos o paralelo com Gênesis 2:7, onde Deus assopra o fôlego da vida no homem. "E formou o seu Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Assim, Jesus, como segundo Adão, está inaugurando uma nova criação espiritual, vivificando seus seguidores com o Espírito. Entendemos esse episódio não como cumprimento total da promessa, mas como um prenúncio espiritual. O Pentecostes, descrito por Lucas, seria o derramar pleno do Espírito com poder para a missão. João mostra que a habitação do Espírito já se iniciava na experiência da ressurreição. O cumprimento final da promessa se dá no Pentecostes, conforme descrito em Atos 2. Analisaremos também o episódio como a inauguração oficial da igreja sob o poder do Espírito Santo. O texto de Atos destaca: "E cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados." Atos 2, 1 e 2. O de repente revela o caráter soberano e imprevisível da ação de Deus. O vento é símbolo da soberania e força do Espírito, apontando para a imprevisibilidade e irresistibilidade de sua vida.
Enfatizamos ainda que o derramar do Espírito não foi produto da manipulação ou esforço humano, mas um dom divino, de cima. O versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito não é privilégio de alguns, mas promessa para todos os que creem. Aqui se estabelece a realidade da habitação e capacitação espiritual para testemunho e serviço cristão. Isso demonstra que o Espírito não é dado apenas aos líderes ou aos mais santos, mas a toda a comunidade reunida em fé e em obediência. A plenitude do Espírito capacita os discípulos a vencerem o medo, a pregarem com ousadia e a operarem conforme a vontade de Deus. O cumprimento da promessa transforma uma comunidade fragilizada em uma igreja poderosa. A continuação do versículo 4 afirma: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. As línguas são o sinal inaugural da presença do Espírito e uma ferramenta para a proclamação transcultural do Evangelho. Elas marcam uma nova era na comunicação entre Deus e os homens, sinalizando a universalidade da mensagem cristã. A diversidade de línguas representa também a universalidade da mensagem de Cristo. Todos os povos são chamados a ouvir o Evangelho. Por fim, reafirmamos que a promessa do Espírito Santo é um marco incontornável da nova aliança. Jesus, ao ascender o Pai, garante aos seus discípulos não o abandono, mas a presença constante do Espírito. A promessa se desdobra progressivamente da palavra profética à ação concreta no Pentecoste, com continuidade na vida da igreja. O Espírito Santo não é apenas uma força, mas a terceira pessoa da Trindade, atuando na regeneração, santificação, ensino e capacitação da igreja para a missão. Assim, a lição 10 fornece uma exposição bíblica e doutrinária sólida da obra do Espírito Santo, destacando sua promessa, sua habitação nos discípulos e sua atuação poderosa no Pentecostes. Tudo sob o olhar sensível e teológico do apóstolo João. O Espírito, como presença ativa de Cristo na comunidade dos crentes, continua sendo o fundamento da vida cristã e da missão da igreja até a consumação dos séculos. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 10ª lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos, de uma forma exegética pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever, para que todas as vezes que lançarmos um vídeo novo, você receba essa notificação. Fique com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.